vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina e dá sabedoria aos pequenos. Para adentrarmos ainda pouco onde foram encontrados os corpos daqueles que foram assassinados por uma intensa vida na fé, percebemos então que é preciso fazer dois movimentos. Primeiro, eu poderia dizer, de esvaziamento hipnótico, descer mais profundo da minha alma, da tua alma, encontrar-se com aquilo que é a nossa realidade. Isso choca, isso mexe comigo, contigo. E isso faz com que nós nos encontremos com que, não o que somos, mas o que somos. Todavia não é para ficar. É preciso subir, voltar à realidade. Como que o Cristo que desce à mansão dos mortos e depois ressuscita, assim também o Senhor deseja que cada um de nós nessa peregrinação possa descer ao mais profundo de sua alma e depois permitir com que o Senhor nos eleve, porque nós mesmos não temos força, nós mesmos somos incapazes, nós mesmos somos limitados. A minha e a tua sabedoria é pequena. Todavia, quando eu e tu fizermos pequeno e permitirmos com que o Senhor, a exemplo de Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Permitirmos com que a palavra de Deus, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, possa gerar em nós uma vida nova, uma vida restaurada, dar um novo sentido, ressignificar aquilo que talvez eu e você, por um ou outro motivo, estávamos perdendo. Não necessariamente a fé, mas como agir como homens e mulheres de fé. Talvez eu e você fiquemos buscando o Senhor ou o reino de Deus, como esses fariseus. Onde está? Que lugar está? Vou até lá. O reino de Deus, como o próprio Cristo fala, não é aqui ou ali. O reino de Deus é o próprio Cristo. Então, aonde estivermos, que Cristo esteja conosco e gere em nós a alegria de vivenciarmos o Senhor. O que é interessante é que muitas das vezes também nós vamos buscar a sabedoria em muitas coisas que nos fala a primeira leitura e nos enchemos de vanglória. Quanto mais vanglória tivermos, mais presos estaremos a este mundo. Menos livres para voltarmos ao lugar que Deus prometeu e que certamente se encontra a Virgem, a qual tanto nós amamos, o céu. Se o meu lugar e o teu lugar não for o céu, então Jesus é um mentiroso. E eu creio que Cristo não mente quando diz que na casa do meu Pai há muitas moradas e Ele voltou para lá para preparar um lugar para mim e para ti. E esse lugar não dá para ser alugado, esse lugar não dá para ser alugado, esse lugar é somente meu, é somente meu. A minha morada no céu é apenas para mim, a tua morada é apenas para ti. E esse reino de Deus que se consumará no céu quer iniciar-se aqui. Ninguém fique pensando que só depois da morte é que nos encontraremos com o Senhor. Mas vejam só, o livro de sabedoria nos fala daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, daquilo que é aparente. A impressão, às vezes, aparente nossa pode nos roubar também de quando olharmos para o espelho e vermos a nossa imagem um pouco desfigurada e ficar pensando assim: nossa, talvez alguém agora não se encante mais comigo,
reino de Deus é um reino de liberdade. Não a liberdade falsa que o mundo prega hoje, em que eu e você podemos fazer aquilo que der na cabeça. Mas o reino de Deus é um lugar onde nós precisamos ter aquela experiência de dificuldade e dar sentido. Certamente, como São João Paulo II nos fala na sua carta sobre a valorização da vida, do sofrimento, dar sentido ao sofrimento, Salvifici Doloris, em que eu e tu, quando sofremos, humanamente, primeiro perguntamos por quê. Mas quando adentramos nesse mistério desse reino de Deus, em que Cristo é o próprio Senhor, então permitimos com que essa pergunta se transforme. Não por que mais, mas sim para quê. Para que me trouxeste aqui, Senhor? Por que não deu certo isso ou aquilo outro? Por que só eu estou experimentando isso? Agora, para que tu me trazes e fazes experimentar essa maravilha? Senão, para ser anunciado